Você viu, Sani? Puxa, que garoto esperto! Me chamada de atenção. Com certeza! Aquele garoto falou bem assim: pai, eu estou te observando. Tô vendo tudo que você tá fazendo. Eu estou vendo tudo que você está fazendo, pai. Você está ensinando-me a viver quando você não sabe viver. Você está me ensinando sobre Deus quando você não conhece nada sobre Deus, pai. Muito forte. Quantos pais hoje agem dessa forma, sabe? Muitos, infelizmente. Tem um texto da palavra de Deus que está registrado em Provérbios 22:6. O rei Salomão, o rei que foi conhecido como o mais sábio, ele escreveu em Provérbios 22:6 o seguinte versículo: ensina o menino no caminho que deve andar, e até ao envelhecer jamais se desviará do caminho. Puxa, esse rei devia saber tudo mesmo, hein? Sabe que esse rei não era pedagogo, mas ele tinha uma pedagogia. Algumas pessoas dizem que era a pedagogia do rei, sabe? E o que essa pedagogia do rei nos diz? Ela nos diz que ela nos dá uma ordem. Que ordem? Ela diz: ensina o menino. Nesse versículo, o rei Salomão nos ordena a ensinar a criança. Ensinar a criança nos caminhos que deve andar. Deus, ao inspirar o rei Salomão, Sani, sobre tal assunto, mostra a sua preocupação em educar as crianças sobre a lei de Deus. E essa sempre foi a preocupação para com as crianças. Mas qual que é esse primeiro ensino? Ele diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarão assentados em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal em tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Sabe qual que é o primeiro ensino, Sânia? O primeiro ensino tem que estar no coração de quem ensina. Como assim? O pai que quer ensinar um filho deve aprender e colocar em prática os princípios de Deus, Sânia. Veja o que ele diz: essa palavra que hoje te ordeno estarão no teu coração. Um pai falando de algo tão profundo precisa viver aquilo que ele fala, Sânia. Se o ensino não estiver no coração do pai, esse jamais terá amor para transmitir esse ensino. Não há uma didática certa para ele, pois se o professor não tem prazer naquilo que faz, esse jamais será realizado, e o seu ensino não será de qualidade. Por isso nós temos visto muitos filhos rebeldes, porque pais não são bons professores. Nós temos muitos filhos que desonram pais, que batem a porta no pai, na cara do pai, que levantam o braço contra o pai, levantam o braço contra a mãe, sabe? Puxa, que triste isso! Sabe por que eles agem dessa forma? Por quê? Porque não tiveram instruções dos seus pais para com eles. Porque os seus pais não sabiam o que ensinar? Talvez esses pais, por não terem recebido o ensino dos seus pais, que são avós dessas crianças hoje, não conseguem transmitir. Mas a igreja é um bom lugar para aprender sobre isso, não é, Sani? Claro, a igreja pode ajudar. A segunda lição, Qual que é? a segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que devemos, ele diz, inculcarás aos filhos. Que é isso, inculcar? Inculcar. Inculcar significa repetir com insistência várias vezes. Ah, susto! A insistência, Sani, é um produto da paciência, da força de vontade do que ensina. Ao ensinar, nunca desista. Inculque, ou seja, coloque no coração, coloque na mente dos seus filhos os valores que serão necessários para a construção perfeita dessa criança, para que ele possa crescer socialmente equilibrado, afetivamente equilibrado, e ele possa incluir esses ensinos da palavra de Deus na sua vida, no seu caráter, e quando ele casar, na vida dos seus filhos, da sua família também. Quer dizer que se ficar repetindo
não é só repetir, nós temos que viver isso que falamos, sabe? Amém. E tem mais uma outra terceira lição que nós aprendemos. Ele diz assim: falarás dela. Como? Quando? A palavra diz que devemos falar dos princípios de Deus assentado em nossa casa. Quando estamos tomando café com nossos filhos, sabe? Podemos desligar um pouco a televisão, sabe? E começar a conversar com nossos filhos sobre os princípios de Deus, sobre os padrões de Deus. Ele diz também andando pelo caminho. Quando você vai fazer uma caminhada com seu filho, quando você vai andar com seu filho, fala e mostra para ele: olha como Deus é bom, como Ele fez tudo essas matas verdes, essas flores do campo, olha que ar gostoso que respiramos. Essa é uma maneira de inculcar na cabeça dos filhos que Deus é bom. Ele diz também, quando ao deitar, quando nós vamos colocar os nossos filhos para dormir, conte uma história da palavra de Deus para esses filhos. Você sabia que o povo judeu é um povo próspero, um povo corajoso? Por quê? Sabe por quê? Porque eles não contam história de fracasso para os filhos. Eles só contam histórias do moço ruivo que matou um gigante com uma pedra. Que legal! Ele conta do moço ruivo que matou um urso. Puxa! Ele conta de situações, sabe, de um homem forte, sabe, que tinha uma força nos seus cabelos. Então, sabe, Sani, o povo judeu, ele conta histórias de vitória para os seus filhos. Mas muitas vezes nossos filhos vão dormir escutando reclamações dos pais. Reclamações de pais e mães que dizem: olha, o culto hoje foi uma chatice. Aquela igreja, não sabe, aquele irmão, sabe, assim, desse jeito, sabe, eu não suporto mais olhar para a cara dele ou para a cara dela. Nossa! E essas crianças, ao invés de crescerem ou dormirem escutando histórias de vitória, elas começam a guardar histórias de derrota nas suas vidas. Isso é muito mal. É muito triste. Muito triste. Deus mostra o ensino como estilo de vida, presente em todos os momentos, seja quando estiver sentado, andando, deitando ou levantando. Portanto, pais, sempre é tempo de ensinar. Não importa os lugares, não importa se você esteja na sua casa, caminhando, lá no quarto, ou nos umbrais da porta, escreva: Deus é bom, Deus é fiel, para que seus filhos possam inculcar isso na cabeça. Sabe que essa pedagogia do rei também nos oferece? O quê? Ela pode ajudar? Pode sim. Quando nós colocamos em prática essa pedagogia do rei, ela nos oferece uma direção. Veja lá o que diz o texto, versículo 6: no caminho em que deve andar. Sabe para que serve o caminho? Para a gente não se perder. Para A gente não sabe o caminho, a gente se perde. Isso, exatamente. Então a palavra caminho, ela sugere direção, ela sugere um rumo a seguir. Como a criança não tem uma noção de onde e para onde ir, então surge a figura do pai, da mãe, como mediador do conhecimento nessa caminhada. Surge também a figura do professor da escola bíblica, o professor da escola secundária. Sabe, primeira direção. Salomão, ele determina através do ensino da palavra um caminho, um meio, um norte para onde a criança deve andar. Sem um caminho não há direção, Senhor. Sem direção não há propósito para a vida. Assim, o caminho é muito importante. A palavra pedagogia no grego é paidagogo. Você sabia disso? Que significa aquele que conduz a criança no caminho. Significa-se que a criança, estando andando no caminho, acompanhar o processo do ensino, aprendendo através do mestre. Puxa! Essa é a função do pai, essa é a função da mãe, essa é a função do professor. Mas tem outra mensagem. Qual que é? Outra mensagem. A segunda mensagem, o que a pedagogia do rei nos mostra, ela nos mostra um futuro e uma certeza.
texto disse que, mesmo quando a criança for velha, ela jamais se desviará desse caminho. Ah, é verdade. Então, primeiro é o futuro. A palavra quando determina uma situação de tempo, e tempo é futuro. Quando for velho, diz o texto, as crianças um dia tornar-se-ão adultas e mais tarde idosas. Mas que tipo de adultos e idosos você quer que essas crianças se tornem, Sandy? Crianças melhores, adultos conscientes, não é assim? Pessoas saudáveis, não é verdade? Com certeza. Então, se o pai, se a mãe não der instrução, não buscar temor de Deus, não passar instruções da palavra de Deus para essa criança vai crescer e vai ser um adulto sem rumo. Tudo torto. Ah, tudo torto. Mas se ele andar pelo caminho que é Jesus, Sani, essa criança, ela nunca se desvia do caminho do Senhor Jesus. Porque o caminho de Jesus é certo, não é? É certo e perfeito. Sabe que o sábio rei nos faz olhar para o grande desafio que temos de ensinar o caminho correto para a criança seguir. Ele ensina-nos como uma perspectiva futura e promissora. O pai que não olha para o seu filho com uma perspectiva futura não está ensinando ou não está conduzindo pelo caminho que essa criança deve andar, mas apenas atrasando o seu processo de construção de valores. O bom pai e o bom professor é aquele que olha a criança e tem a capacidade de enxergar nela um adulto com um futuro brilhante. Não é isso? Puxa, é verdade. Eu creio que é isso que nós queremos para os nossos filhos, não é, igreja? Nós queremos olhar os nossos filhos hoje e olhar numa perspectiva que eles serão adultos vencedores. Adultos que vão nos honrar, vão nos dar prazer em dizer: esse é o teu filho, esse é meu filho. Sabe que Deus, quando olhou para Jesus, já um homem adulto, e quando Jesus foi obediente, sabe, morreu ali na cruz, para salvar a minha vida, salvar a vida de todos nós, Deus olhou para Jesus e falou: esse é meu filho amado em quem me compraste. Deus olhou para Jesus e disse: esse é o meu filho obediente, eu tenho orgulho, podemos até dizer assim, de um filho como esse. Mas esse texto que nós lemos do início, sabe? Ele diz que Jesus, quando olhou para as crianças, Jesus olhou com uma perspectiva futura. Ele não viu apenas um bando de crianças barulhentas. Ele disse: deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais, pois os tais é o reino de Deus. Jesus queria tocar e abençoar as crianças de seu tempo, através disso libertá-las do pecado para uma vida de salvação. Jesus tinha essa perspectiva espiritual, Jesus tinha essa perspectiva futura sobre as crianças. Ele temia que os adultos as impedissem de chegar até Deus. Você, pai, diante de tantos ensinamentos que tem nas suas mãos, lembre-se, não haja como empecilho na vida dos seus filhos, a fim de que essas não conheçam a Cristo. Sempre fale de Deus para o seu filho. Não fale apenas de religião, religião A, B, o B, o C, mas fale do amor de Deus, que foi capaz de mandar o seu único filho para morrer na cruz por mim e por você. Mas, pastor, o que essa pedagogia nos mostra? Nos mostra também uma certeza. Ele diz assim: não se desviará dele. Se nós ensinarmos a instrução do caminho que é Jesus para nossas crianças, essas crianças jamais vão se desviar desse caminho. Sabe que Salomão enfatiza que ensinar desde cedo a criança sobre a sua fé em Deus, sua moral e respeito às leis que aprendeu, garantirá uma certeza do seu cumprimento.